Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais! Olá, o Conexão Poder está no ar. O nosso entrevistado hoje é o deputado Lúdio Cabral, ele que é pré-candidato a prefeito de Cuiabá pelo PT. Estamos dando aí início à nossa rodada de entrevista com os pré-candidatos. Bem-vindo. Bem-vindo, uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Deputado, vamos aproveitar aqui o ensejo, né? Vamos começar pelo tema mais polêmico, recentemente aí envolvendo o senhor, que é o tal do projeto de passagem do BRT a R$1. Isso pegou fogo, né, nessa última semana, e o senhor vem sendo apontado aí por vários políticos, até alguns colegas, como demagogo, né? Alguns políticos colocam que essa proposta não teria cabimento, não teria como se sustentar essa proposta, e que seria até uma proposta eleitoreira, por a gente já estar aí em pré-campanha, né? Qual que é a sua resposta? Como que está sendo isso? Bom, Márcia, primeiro que você conhece, você sabe a responsabilidade com que eu exerço o meu mandato na Assembleia Legislativa. Todas as propostas que eu apresentei são sempre embasadas com estudo e realizáveis. Agora, você sabe o que me preocupa? É alguns políticos se incomodarem com um projeto de lei que prevê tarifa a R$1 no BRT e não se incomodam com o fato de que o governo irá comprar todos os ônibus, 54 ônibus, novos, modernos, movidos a eletricidade, ao custo de R$248 milhões e entregar para a empresa que irá operar o BRT. Isso não é demagogia, isso pode. Agora, assegurar tarifa justa a R$1 por no mínimo 5 anos, com os recursos da venda dos vagões do VLT, não pode. Então, esse posicionamento de alguns políticos que é lamentável, porque é factível a tarifa a R$1, é justiça e reparação à população que ficou 10 anos sofrendo com a novela do VLT. Quantos trabalhadores e quantos empresários não foram prejudicados por esses 10 anos de atraso? Quantas pessoas perderam a vida na Avenida da FEB por conta daquelas placas de concreto espalhadas na avenida? A tarifa a R$1, ela é absolutamente factível, e eu apresento na sessão plenária desta semana o cálculo que me levou a este valor. O intermunicipal hoje, da forma como está, com a péssima qualidade que tem, transporta por dia 28 mil pessoas. Há uma tarifa de R$4,95. 95 centavos, né? R$4,95. 28.600 pessoas todos os dias entre Cuiabá e Várzea Grande. Se eu considerar que o subsídio será de R$3,95, essa diferença, o cálculo é exatamente de R$40.700.000 por ano. Ao longo de 5 anos, R$200 milhões. 5 anos, tarifa R$1. E de onde virão os recursos? De uma fonte nova, que é a receita, a arrecadação da venda dos vagões do VLT. R$793 milhões que podem chegar, segundo os fatos que têm sido noticiados, a R$1 bilhão. É uma parcela dessa receita nova, dessa arrecadação nova, que é a venda dos vagões do VLT, assegurar durante 5 anos, 40 milhões por ano, para que a tarifa no BRT seja de R$1, para que haja reparação e justiça à população que esperou 10 anos. Agora, me surpreende alguns políticos se incomodarem com justiça à população por meio da tarifa a R$1 e não se incomodarem com o favorecimento de empresas de outros políticos, da família de outros políticos, que receberiam
de graça, de presente, 248 milhões de reais na forma dos ônibus do BRT. Mas só para a gente complementar aí os questionamentos, essa mudança de VLT para BRT, ela foi aprovada pela Assembleia, né? Os deputados votaram e, se eu não me engano, já estava incluso que esses ônibus seriam adquiridos pelo Estado e repassados para a empresa que fosse gerir esse sistema, né? E eu lembro também que lá em 2020, quando teve o estudo da troca de BRT pelo BRT, era justamente pela economia, que a passagem seria mais barata. Que lá em 2020 era mais ou menos uns R$5 o VLT e R$3 o BRT. Exatamente. Mas hoje a gente deu uma olhada no custo do que o senhor disse, né? A própria passagem de ônibus aqui é R$4,95. E passagem de BRT em outras capitais, por exemplo, Rio de Janeiro, acho que é 4 e pouco, né? Salvador é 5 e alguma coisinha. Então, assim, é uma diferença do que o senhor está dizendo de R$1 muito grande, né? Então, assim, fica um pouco distante da realidade, por isso o questionamento, né? E, assim, essa receita do VLT, desculpa, da venda dos vagões, ela já não estava comprometida? Não. Assim, primeiro que não é um valor alto. O problema é que, e aí esses políticos que são contrários trabalham com a perspectiva de que é algo impossível se realizar. Como era no passado, por exemplo, impossível o passe livre para os estudantes. Esses mesmos políticos que hoje são contrários a uma tarifa de R$1 para o BRT eram contrários ao passe livre para os estudantes. A proposta é que R$3,90 seja custeado pelo A proposta é de que governo. R$3,95 sejam custeados com essa fonte de receita nova. A obra do BRT, ela foi orçada em 468 milhões de reais. Os recursos para a obra do BRT constam do orçamento do Estado. O próprio governador do Estado sempre diz, e eu concordo com ele, que toda obra que ele licita já com os recursos em caixa. O Estado tem hoje mais de 13 bilhões de reais em caixa e a licitação do BRT foi prevista com os recursos que o Estado já tem em caixa. Quando o BRT foi licitado, não havia a possibilidade ou a notícia de que o Estado poderia vender os trens, os vagões do VLT. Felizmente, agora, o governo da Bahia quer implantar o BRT em Salvador e o Estado de Mato Grosso fez essa negociação para a venda dos vagões. É um recurso absolutamente novo, que não consta nem do orçamento atual, que não consta nem do plano plurianual. É uma receita absolutamente nova, com a venda dos vagões do VLT, quase R$1 bilhão. Nós estamos defendendo que, desse valor, 200 milhões de reais sejam utilizados para assegurar a tarifa a R$1 durante 5 anos, para fazer justiça à nossa população, para reparar os 10 anos da novela e de sofrimento da população de Cuiabá e Várzea Grande. Quando eu faço a comparação com o valor da aquisição dos ônibus, é exatamente para demonstrar o seguinte, olha, 248 milhões de reais para comprar 54 ônibus novos, modernos, movidos a eletricidade, que serão entregues à empresa que operar o BRT, contra isso, esses alguns políticos não falam. Agora, contra a tarifa a R$1, eles falam, querem beneficiar a empresa e sacrificar a população, havendo uma fonte nova de recursos. Essa é que é a questão. Agora, este é um dos temas que envolve essa situação do BRT. A outra questão que é muito mais séria, que é a necessidade de licitação pública, concorrência pública para a operação do BRT. Eu apresentei um projeto de lei para determinar a obrigatoriedade da licitação, que seja pública, que seja transparente, porque há um contrato já assinado entre o governo do Estado e a empresa que hoje opera o sistema
intermunicipal de transporte coletivo, de péssima qualidade, volto a dizer, coincidentemente empresa do irmão do deputado estadual Eduardo Botelho, já tinha um contrato assinado, dizendo o seguinte, olha, se essa concessionária quiser, ela pode operar o BRT. Ela ganha a operação do BRT de presente, até 2037. Ganha os ônibus para poder operar. Faz um péssimo serviço ao longo desse tempo todo. E o Estado já tem um contrato assinado com essa empresa. O autorizou uma licitação, né? Felizmente, essa foi a nossa primeira vitória depois que eu apresentei o projeto de lei. Porque eu apresentei o projeto de lei na quarta-feira, colhi um requerimento de urgência urgentíssima para que ele fosse apreciado em tramitação rápida por todas as comissões e pelas 2 votações em plenário, prevendo a obrigatoriedade da licitação, prevendo a tarifa a R$1 por no mínimo 5 anos, prevendo que a AGER faria todos os cálculos necessários para assegurar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato que seria assinado após a licitação que deveria ser feita. Infelizmente, o deputado Eduardo Botelho se descontrolou, um desequilíbrio emocional que revela, na verdade, o que de fato preocupa, que são os negócios da família, uma situação muito triste, lamentável, mas que revela quem são as pessoas, qual é o perfil de comportamento das pessoas e que interesses orientam esse padrão de comportamento, desequilíbrio emocional e compromisso com os negócios da família, nada mais do que isso, porque já estava assinado esse contrato, e felizmente o governador, na sexta-feira, ao tomar conhecimento que esse contrato já estava assinado, determinou o cancelamento desse contrato, o cancelamento desse aditivo ao contrato de concessão no intermunicipal, colocando inclusive na nota que é imprópria esse contrato. Então, assim, o interesse público é que tem que prevalecer. É o interesse público que tem que prevalecer, tem que ter licitação, tem que ser transparência, tem que ser uma empresa nova a operar o BRT, e se o Estado assegurar a aquisição dos ônibus, que são novos, que são modernos, que são movidos a eletricidade, que tem um custo de manutenção muito menor, que tem um custo de combustível muito menor, que vão rodar em uma via pública preparada especificamente para o BRT, tendo recursos novos da venda dos trens, dos vagões, é absolutamente factível a tarifa a R$1. O senhor chegou a conversar com o governo sobre esse subsídio de R$3,90, se eu não me engano? Chegaram a conversar sobre essa possibilidade, se estava nesse projeto? Bom, eu apresentei o projeto e é o projeto quem vai nos permitir estabelecer o diálogo em torno dessa pauta. Eu espero, inclusive, que com o governador, eu espero, inclusive, que esse debate o sensibilize e ele avalie que é absolutamente possível, a partir dos dados que eu já apresentei aqui, implantar essa tarifa a R$1 para a população de Cuiabá e Várzea Grande, como eu já disse, como uma forma de reparação e de justiça pelos 10 anos de espera por esse modelo novo de transporte coletivo. Pensando por esse lado, de que o subsídio seria de R$3,95, a passagem custaria R$1 durante esses 5 anos. Também foi feito um levantamento, uma pesquisa se, após a passagem desses 5 anos, essa tarifa iria aumentar e aí isso viraria um ciclo ao contrário. Vamos supor que agora, durante esses 5 anos, eu auxilio, sirvo um subsídio para a população, mas daqui uns 5 anos a passagem volte a ser não R$4,95, vá para R$5 ou R$6. Eu não sei se consegue compreender o que eu quis dizer. Foi feito um levantamento ou daqui a 5 anos ela estaria nessa faixa de R$4,95? Eu entendi a sua pergunta. Bom, após 5 anos, ao longo dos 5 anos, essa frota que é nova, ela vai sendo utilizada e contabilmente acontece a depreciação dessa frota. Após 5 anos, é inclusive o prazo, o momento certo para que o reequilíbrio orçamentário, financeiro, econômico desse contrato seja realizado. E aí a tarifa ela terá um novo valor.
ela poderá continuar sendo subsidiada pelo Estado. É um debate que acontecerá após 5 anos. E com um detalhe, há um debate nacional já acontecendo em torno do transporte coletivo em todo o país, exatamente sobre subsídio. O transporte coletivo em Cuiabá, por exemplo, o sistema municipal, ele já é subsidiado. A prefeitura, além daquilo que a população paga na passagem, a prefeitura paga o mesmo valor na forma de subsídio. No próprio intermunicipal hoje, já há um subsídio de R$ 2,35. Então nós teríamos um subsídio novo, custeado por um recurso novo, que é a venda dos vagões do VLT, e ao longo desse tempo, o redesenho do sistema de transporte coletivo na região metropolitana redefiniria esses valores. E há esse debate nacional de se buscar fontes de recursos na esfera nacional para o custeio do transporte coletivo subsidiado no país todo. Há inclusive um movimento nacional que defende tarifa zero em todo o transporte coletivo. Há algumas cidades do país que já têm transporte coletivo com tarifa zero. A ARSEC, aqui em Cuiabá, tem já um estudo feito sobre subsídio para o custeio da tarifa a zero. Vocês sabiam disso? É um estudo que a ARSEC, que é a Agência de Regulação aqui de Cuiabá, já fez. É uma possibilidade em debate todo o país. Cuiabá poderá, inclusive, ser utilizada com Cuiabá e o intermunicipal como um exemplo de referência para esse debate ao longo desses 5 anos. Até para não ser taxado ali como eleitor de uma proposta eleitoreira, não dava para ter apresentado algo semelhante antes, deputado? Não havia fonte de recursos, Márcia. O X da questão é a fonte de recursos. O senhor disse sobre o estudo da ARSEC, né? O estudo da ARSEC é um estudo que nós temos que separar. Uma coisa é o intermunicipal, que envolve o Estado, o BRT, que é um serviço a ser definido pelo Estado de Mato Grosso. Outra coisa são os sistemas municipais. Nós estamos tratando da questão estadual. Eu estou falando aqui como deputado estadual ao tratar do sistema intermunicipal e ao tratar do BRT, da proposta de licitação pública e da proposta da tarifa a R$1. A outra questão são os transportes municipais. Eu visitei a ARSEC há um mês e no diálogo com os técnicos da ARSEC, eles nos disseram que estavam trabalhando em estudos para a definição de uma política tarifária que previsse 100% do transporte coletivo subsidiado. E estavam estudando as fontes de onde esses recursos viriam. Mas esse é um debate técnico no sistema municipal. Em relação ao intermunicipal, a proposição da tarifa a R$1 agora é exatamente porque agora é que surgiu essa fonte nova de recursos, essa receita nova que não existia até então. Por coincidência, eu apresentei o projeto de lei no mesmo dia em que o governador assinou o contrato de venda dos vagões do VLT. Então, é uma proposta que está embasada e respaldada em um fato novo, em uma novidade positiva, que é a arrecadação de quase R$1 bilhão com a venda dos trens, dos vagões do VLT. Ou seja, é um recurso novo. Qual destino será dado a ele? A melhor forma é ele ser utilizado para beneficiar a população de Cuiabá e Várzea Grande, 1 milhão de habitantes, com tarifa subsidiada. E isso só alcançará uma parte dos recursos da venda. R$200 milhões. Essa venda é de, no mínimo, R$793 milhões. É possível ainda adquirir os novos ônibus, se o Estado for de fato adquirir os novos ônibus,
e é possível ainda ter recursos para outros custos. Agora, a obra já foi licitada. E uma obra só é licitada se ela já tem previsão de recursos orçamentários. Certo. A obra do VLT, a obra física, que é 468 milhões de reais. Sim. Só para a gente concluir essa história, para a gente avançar aqui na nossa entrevista, chamou bastante atenção, deputado, o fato de o senhor estar com o microfone, né? O senhor foi para o plenário já com o microfone, gravou ali esse microfone gravou a discussão ali com o deputado Botelho, mesmo quando os microfones da casa foram desligados. E aí, por causa disso, depois o senhor foi apontado como se tivesse planejado essa situação, premeditado, provocar o deputado até que ele caísse nessa provocação, ou seja, teria armado para o Botelho. O que aconteceu ali? Por que o senhor estava com esse microfone? Márcia, toda quarta-feira, em todas as sessões, todas as entrevistas que eu faço com lapela, para que a gente tenha os vídeos, para que a gente tenha os áudios das nossas entrevistas, para poder dar publicidade do nosso trabalho, para cumprir um princípio constitucional, que é o princípio de divulgar as nossas ações, divulgar os nossos trabalhos. Todos os meus pronunciamentos no Parlamento Estadual, eles são gravados e divulgados. E, portanto, é muito comum eu estar com lapela durante a sessão. É comum todos os outros parlamentares estarem com lapela e gravarem os seus pronunciamentos. Se você verificar o plenário, há assessores de vários deputados ao mesmo tempo gravando o decorrer da sessão. Agora, essa narrativa da premeditação, é possível que eu premeditasse um ataque de fúria do presidente da Assembleia? Uma demonstração de desequilíbrio emocional ao vivo, em público, durante uma sessão? É possível isso? Uma premeditação desse nível? Infelizmente não. E a narrativa daqueles que estão ao lado do deputado estadual Eduardo Botelho é uma narrativa completamente sem sentido, é para protegê-lo. Porque nada justifica a violência. O ato dele, o gesto dele foi um gesto de violência. Isso é impossível que seja premeditado. O que ficou bem claro e revelado é quem é Eduardo Botelho. Como ele age, como ele atua de verdade. Truculento, autoritário, acostumado a mandar e ser obedecido. Na condição de presidente da Assembleia, ele convive especialmente com servidores que ocupam cargo comissionado. Todos, infelizmente, muitos amedrontados no cotidiano. Os servidores de carreira do parlamento têm críticas sérias ao padrão de comportamento do presidente da Assembleia. Então é isso que ficou revelado. Isso não foi provocado. Isso não foi premeditado. Porque ninguém seria capaz de premeditar uma reação, um ataque explosivo de desequilíbrio emocional de alguém que ocupa um cargo que requer equilíbrio. E tudo que eu cobro, que bom, né, que eu estava com a lapela, que bom que tudo que foi dito foi gravado para que as pessoas saibam o que de fato aconteceu. E toda a minha fala, o tempo todo, foi pedir compostura e respeito. Compostura e respeito. Deputado, ainda não começou oficialmente a campanha, né? Nós estamos aí num aquecimento, digamos assim, né? Então, se esse aquecimento já está dessa forma, o que a gente pode esperar aí? Qual que vai ser o tom dessa campanha? Da minha parte, uma campanha respeitosa, uma campanha propositiva, de diálogo com a população. Como deputado, se eu proponho licitação pública para o BRT, se eu revelo que há um contrato já assinado com a atual concessionária do Intermunicipal, que prevê a entrega da operação do BRT para essa concessionária, eu estou cumprindo o meu dever em respeito à população e em respeito
ao interesse público. Se eu proponho tarifa R$1, eu estou cumprindo o meu dever. E se eu fundamento o cálculo dessa tarifa R$1, eu estou cumprindo o meu dever de respeito à população. O meu comportamento como deputado, respeitoso e defensor do interesse público, sempre será o meu comportamento como candidato a prefeito. Vou debater propostas consistentes, realizáveis, novas ideias para enfrentar e superar os problemas que a nossa cidade tem. Coerente com a minha trajetória, com o meu caminho como médico, como servidor público, como trabalhador da saúde pública e como parlamentar que sempre trabalhou em defesa dos direitos da população. E a população terá a oportunidade, eu espero, se os demais candidatos também se apresentarem a partir de propostas, terá a oportunidade de avaliar quem está mais preparado e quem tem as melhores propostas para Cuiabá. Então, quando eu lancei a minha pré-candidatura oficialmente, eu deixei muito claro isso e eu manterei essa mesma serenidade e essa mesma firmeza. Nós vamos debater propostas. Nós vamos debater o interesse público da população da nossa cidade, como eu faço no exercício do meu mandato como deputado estadual, e vocês são testemunhas disso. Sem a famosa baixaria, sem comitê da maldade, como teve antigamente no passado, né? A população merece respeito. A população merece ser tratada com respeito. Agora, os candidatos precisam estar preparados para enfrentar o debate. Quem está acostumado a mandar e a ser obedecido pelo medo não está preparado para disputar uma eleição de prefeito. Infelizmente. É duro ter que dizer isso. Mas o deputado Eduardo Botelho não está preparado para disputar uma eleição de prefeito, porque não está preparado por contraditório. Não está preparado para se explicar, para explicar os negócios que a família dele tem com o poder público, com a Prefeitura de Cuiabá, com o Estado. E a população irá cobrar isso dele. E ele precisa de equilíbrio para isso. Esse embate E, infelizmente, o que ele demonstrou foi o contrário. Foi desequilíbrio. No primeiro debate que fizemos sobre uma pauta que envolve os negócios do irmão dele. Há razão para o desequilíbrio que ele demonstrou? Não há. Esse embate vai ser bem ali centralizado entre o senhor e o Botelho, né? Até porque é uma linha bem diferente, o outro candidato, o outro pré-candidato, Abílio, né? Já está lá na outra ponta, já não tem nada a ver aqui. Então, assim, a discussão, o Abílio vai ficar sozinho? Não vai ter ninguém para discutir com ele? Não, nós vamos debater propostas todos, nós vamos apresentar. Ele está aproveitando. Nós vamos todos apresentar propostas para a população da cidade. Agora, todos temos que estar preparados para uma campanha dessa responsabilidade, do tamanho dessa responsabilidade. É uma eleição que irá escolher o próximo prefeito de Cuiabá, Cuiabá que vive problemas muito sérios. Então nós temos que ter, de um lado, consciência, compromisso com o interesse público, temos que respeitar a população e apresentar propostas para superar esses problemas, para que a população faça a melhor escolha. Sem ataques pessoais, sem desequilíbrio emocional, sem ataque de fúria e sem demonstrar esse padrão de comportamento lamentável que foi demonstrado na semana passada. E, deputado, a gente tem acompanhado também, visto bastante suas entrevistas, seus apontamentos com relação a essa campanha de agora. E, durante os seus discursos, a gente tem visto também que há um certo afastamento de questões ideológicas que envolvam o centro e a direita. Isso é uma estratégia, pensando na última eleição que tivemos presidencial, em que aqui, pelo menos na região, em Cuiabá, na capital, nós tivemos votos mais a favor do Bolsonaro do que propriamente do Lula. Isso é alguma estratégia pensando nesse público aqui da nossa capital? É uma maneira de tentar afastar ou se desligar da imagem do atual presidente Lula, da sua parte? Bom, isso significa respeito à população.
O debate ideológico, em uma eleição municipal, ele não tem sentido nenhum. Porque os problemas que nós iremos debater é a buraqueira na cidade, que não tem ideologia, é a dificuldade da população ter acesso à saúde. E a pessoa que está na fila aguardando para fazer uma cirurgia, ela não está preocupada com o debate ideológico. Ela está preocupada com propostas para resolver o problema dela naquilo que é responsabilidade da prefeitura. Então é uma questão de respeito à população, debater os problemas da cidade. Cada um de nós tem uma trajetória, cada um de nós é filiado a um partido político. Agora, a eleição que nós vamos disputar é uma eleição na cidade, dos problemas da cidade. E nós temos que nos concentrar nos problemas da cidade e em propostas para superar os problemas que a população tem, com novas ideias, com mais ação, com um compromisso de mudança verdadeira e segura. Esse é o meu propósito, porque isso significa respeito à população da nossa cidade. Não tem sentido nenhum fazer um debate ideológico estéril, completamente sem sentido, em pautas que não têm relação com o cotidiano da nossa população, e ocupar o tempo da população com isso. Então é uma questão de coerência e de respeito à população. Fazer o debate dos problemas da cidade, dos problemas que a população vivencia na cidade. E outra coisa, eu sou filiado ao PT, mas eu lidero um projeto que é amplo, que é de vários partidos, de centro, de direita, de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita. Vou governar a cidade com os melhores quadros que nós tivemos em cada uma das áreas, que tenham qualificação técnica, que tenham compromisso público, que tenham sensibilidade humana, que tenham capacidade de diálogo, independente do partido a que essa pessoa estiver afiliado, porque eu quero o melhor para a minha cidade. E nós só superaremos os problemas de Cuiabá num esforço amplo para dar conta de ter o melhor das pessoas em cada área. E há pessoas boas em todos os partidos. O inverso também é verdadeiro. Então nós temos que buscar as melhores pessoas onde elas estiverem para poder enfrentar e superar os problemas da cidade. Nós só vamos resolver os problemas de Cuiabá, que são sérios, que são graves, se nós governarmos em parceria com a população, em parceria com as associações de moradores, com as igrejas, com entidades religiosas, com as universidades, com as organizações profissionais, com os conselhos profissionais, com os sindicatos, com os trabalhadores, com os empresários, em diálogo com todos os partidos políticos, em parceria com o governo do Estado, em parceria com o governo federal. É isso que nos criará as condições para superar os problemas de Cuiabá. Ninguém governa sozinho e ninguém resolve os problemas sozinho. Achei interessante você falar, eu sou filiado ao PT, mas eu tenho um projeto abrangente. Aquela ideia, aquele estereótipo daquele petista raiz já não faz mais sentido na hora de disputar uma eleição? Aquele petista brigão ali, grevista, sindicalista, a gente sempre teve essa imagem aí, ao longo do tempo ela veio se transformando, né? Isso já não faz mais sentido, mudou. Assim, todos os partidos têm perfis diversos de militância, né? Inclusive de trajetória. No PT isso não é diferente. O que eu posso falar é sobre a minha trajetória, o caminho que eu percorri e o processo de amadurecimento que eu acumulei. Eu, no movimento estudantil, no meu tempo de universidade, eu era rebelde, cabeludo, e a gente vai, com o tempo, amadurecendo, e isso é positivo. Agora, o que sempre esteve orientando o meu caminho, a minha trajetória, foi o interesse público, foi o compromisso em defender os direitos da população. Tudo que eu fiz até hoje. Como pessoa, como estudante, como médico, como servidor público e exercendo mandatos públicos. O que sempre me orientou foi o interesse público, o compromisso com os direitos da população. Sempre tive combatividade, coragem, serenidade e capacidade de diálogo para pautar a defesa
dos interesses da população. E essa coerência, essa trajetória que eu apresento à população da minha cidade. E a maturidade de ter, ao longo desse tempo, construído uma experiência de diálogo e de escuta. A minha profissão me ajuda muito nisso. Porque como médico, na saúde pública, lá no posto de saúde, atendendo as pessoas mais humildes, pessoas idosas, que às vezes têm dificuldade de leitura, é preciso, primeiro, muita escuta para você acolher os problemas que as pessoas vivenciam, muita paciência e muito esforço de diálogo para poder orientar a pessoa a fazer o tratamento da forma adequada para que aquilo melhore as suas condições de saúde. Esse aprendizado no exercício da minha profissão, na saúde pública, com as pessoas humildes, eu trouxe para a política. Trouxe para a política o compromisso em defender o interesse daquelas pessoas e trouxe o aprendizado de saber ouvir, de ter humildade para dialogar e de ter a firmeza necessária quando ela é necessária para defender o interesse público e enfrentar aqueles que têm como base outros interesses que não são interesse público. E, deputado, só pensando um pouquinho nisso que a gente está falando, dessa questão desse descolamento de ideologias, o senhor não teme em algum momento que o público da esquerda te considere um traíra, de estar virando as costas para o presidente do país, estar virando as costas para o PT, algo do tipo? Nada, o presidente da República é meu aliado. Que bom que o Lula é do partido do presidente da República. Isso é positivo, porque me dá autoridade para buscar os recursos que nós precisamos para poder trabalhar em prol da população da nossa cidade. Nós temos mais de 20 mil famílias sem casa, sem moradia em Cuiabá. Nós temos problemas estruturais severos em várias áreas e nós temos que buscar apoio dos governos para dar conta de atender a nossa população. Então, nesse sentido, é positivo. E a minha trajetória fala por mim. Eu me filiei ao PT na juventude e estou no PT até hoje, colhendo aprendizado, com a crítica, com a autocrítica, com coisas positivas, com o aprendizado sobre aquilo que não é correto. Então é o processo de aprendizado e a coerência do caminho que a gente faz que fala pela gente. E quando eu me coloco à disposição da população da minha cidade, eu estou me colocando à disposição da população de toda a cidade, independente do perfil ideológico que as pessoas tenham, porque nós vamos governar a cidade para todos e queremos todos ao nosso lado para governar a cidade junto com a gente, pensando no melhor da nossa população, porque o que me orienta é o interesse público. E é possível encontrar afinidades entre pessoas que tenham identidade ideológica diferente em determinadas pautas. Um exemplo é esse agora, do debate sobre o BRT. O Abílio é o candidato do PL, não é? É o pré-candidato do PL. O Lula é o pré-candidato do PT. Nós dois tratamos dessa pauta com o mesmo objetivo, independente da nossa posição ideológica. Isso é só um exemplo de como eu enxergo deve ser a política. Nós temos que ter diálogo com todos. Agora, o que deve orientar esse diálogo, esse caminho, é o interesse público. Esse certo desgaste que vem passando o presidente Lula, você acredita que isso de alguma forma pode prejudicar a sua campanha? Assim, Márcia, como nós deveremos tratar das questões da cidade, é isso que, na minha opinião, irá orientar a opinião e a tomada de decisão da população. Ela vai avaliar cada um de nós, vai avaliar a nossa trajetória, vai avaliar as nossas propostas e vai entender quem está mais preparado para enfrentar o desafio de governar Cuiabá, independente da filiação partidária ou dos apoios que a gente tenha. Não é o fato do Bolsonaro apoiar o Abílio, do Lula me apoiar, não é isso que irá definir o posicionamento das pessoas. O que irá definir o posicionamento das pessoas é quem está mais preparado, quem tem as melhores propostas, quem tem mais maturidade, quem vai construir a mudança com segurança para superar os problemas que a nossa cidade tem. E eu estou pronto para enfrentar os problemas da cidade. Qual é o principal problema de Cuiabá hoje? Saúde pública. Eu construí uma trajetória na saúde pública para chegar a este momento e de me apresentar à população para a tarefa de mudar a realidade da saúde, de construir em Cuiabá
um sistema de saúde de qualidade, que seja orgulho para toda a nossa população. Isso não tem ideologia. Isso é compromisso com o interesse público. Então, assim, o filtro, o prisma a partir do qual eu analiso esse debate é o prisma dos problemas da cidade. E a população é sábia, a população vai saber identificar exatamente isso. 2026, eleição nacional, aí a população debate os temas nacionais. E, deputado, como que ficou essa questão da sua aliança com o vice-prefeito Estopa? Ele vai coordenar a sua campanha ou vocês já dialogaram sobre outras coisas? Ele saiu fora desse projeto? Vocês continuam nessa parceria? Nós tomamos uma decisão madura, a federação, de aprovar o meu nome. Isso aumenta muito a minha responsabilidade, tenho consciência disso, sou grato ao Estopa, sou grato ao PV, grato ao PCdoB, grato ao PT, grato ao PSD do ministro Carlos Favaro, que decidiram por apoiar a minha pré-candidatura, grato à Rede Sustentabilidade do Heron Cabral, grato ao PSOL do José Roberto, do procurador Mauro, pela decisão de apoiar a minha pré-candidatura. Isso aumenta o tamanho da responsabilidade que eu tenho. Eu me esforço sempre para honrar. E entre nós, isso está maduro, e é lógico que agora as direções partidárias vão desenhar um conselho político, vão definir os papéis que cada liderança terá na nossa campanha. Está definido o sentido da campanha que iremos fazer. O nosso projeto é um projeto de mudança da realidade, de mudança segura, de mudança para melhor, de novas ideias, de mais ação, de propostas que sejam realizáveis, de um governo amplo, de parceria com toda a sociedade, com o governo do Estado e com o governo federal, sem briga política. Briga política fez mal demais para Cuiabá nos últimos anos. Nós temos que acabar com isso. E eu me preparei para essa tarefa. Mas o senhor sempre colocou aí que não estaria ligado com o apoio do prefeito Emanuel Pinheiro, né? Que eles iam ter candidatura deles e que eles que se virassem para lá. O senhor não estava querendo ficar muito colado com eles. Se tiver o Estopa aí como coordenador de campanha, já não fica pesado colando a imagem com a do prefeito? Não, a coordenação de campanha ela vai ser definida entre os partidos no momento. Ou vocês já resolveram certo, que ele vai ficar nos bastidores para não ter essa impressão? Assim, o Estopa é um quadro qualificadíssimo, tem experiência na administração de Cuiabá, foi secretário do Mauro Mendes. Ele foi secretário do Mauro Mendes e é secretário do Emanuel. Mauro Mendes e o Emanuel tem uma disputa política entre os dois muito forte, mas o Estopa foi secretário dos dois. Sim. Então essa experiência é uma experiência com a qual eu tenho dialogado para poder aprimorar o caminho que nós iremos percorrer. O Estopa, inclusive, está na secretaria hoje, então o desenho da coordenação de campanha será definido pelas direções partidárias no momento certo, com tranquilidade, tendo consciência desta coerência. O nosso projeto é um projeto de mudança para melhor, de superação dos problemas estruturais que a cidade tem, tendo consciência que todos os governos que passaram por Cuiabá têm acertos e têm erros, e que nós temos que aprender com os acertos e com os erros, para poder governar melhor para a população da nossa cidade. Ainda falando sobre essas cogitações de campanha, Lúdio, foi especulado, muito especulado, de que a médica Natasha Isler Sarenko pudesse ser a sua vice de campanha. O quanto tem de boato e o quanto tem de fato nisso? Lembrando que ela está ali no PSD, né? Mulher, tem o respaldo da mãe, que também é ex-senadora. Isso é um fato? Ela foi especulada, ela vai ser a vice da campanha? Teve uma conversa nesse sentido? Assim, a Natasha é minha colega de profissão, ela tem uma trajetória belíssima na profissão, na medicina, na saúde pública e na medicina privada. Ela representa os médicos de Mato Grosso hoje no Conselho Federal de Medicina. A filiação dela ao PSD foi muito positiva mesmo, porque fortalece o PSD do ministro Favaro. O convite que o Favaro fez e ela ter aceitado esse convite foi muito importante. Ela está pronta para cumprir tarefas eleitorais, para ser
candidata em 2024, em 2026, mas a definição da vaga de vice, nós faremos ela em diálogo entre todos os partidos e também no momento certo. Antecipar esse debate não é positivo. Nós amadurecermos o nosso arco de alianças e no momento certo tomarmos essa decisão em conjunto sobre quem ocupará a vaga de vice, tendo consciência de que nós precisamos de uma pessoa que qualifique cada vez mais o sentido do projeto que a gente quer construir. Ter na pessoa que for vice uma parceira do nosso propósito. Mas aí ele não disse nem se sim, nem se não. Nem se não. Tá ali no meio termo. A gente fica ficou na mesma. dúvida. A gente ficou na mesma aqui. Tudo é possível, tudo é possível. Então não está descartado. Não está descartado, Não está é uma descartado. especulação mentirosa. Uma curiosidade, agora um pouco fora da campanha, o senhor se tornou evangélico, verdade isso? Não, a minha formação é católica, eu estou casado há 5 anos com a Maria Tereza, conheço ela há 8 anos, e há 8 anos na convivência com a Maria Tereza, que é evangélica, que é cristã, eu aprendi e tenho construído um processo de aprendizado espiritual na relação com a Maria Tereza. Isso tem sido muito, muito positivo para nossa família e para mim em especial. Que eu acho que a gente viu alguma coisa nas redes sociais, falei, eu vou perguntar, não sei, vamos perguntar, né? Já estamos aqui. Aproveitando que nós estamos aqui, aproveitando sua presença, a gente tem alguns temas que não são, né, conforme você mesmo disse agora há pouco, não são da campanha de prefeito, mas são discussões nacionais, polêmicas, que chamam muita atenção, e sempre que tem campanha, sempre elas voltam ao debate, sempre voltam, e não tem como, você vai falar muito disso ainda na campanha. E aproveitando até também a sua experiência médica, né, que são aí a questão de maconha e aborto, isso sempre volta ao debate. E aproveitando que teve essa liberação agora recente do STF para o porte, descriminalização, né, do porte de 40 gramas de maconha, qual que é a sua opinião? Isso prejudica a saúde pública, prejudica as famílias, prejudica a segurança pública ou não prejudica, tem que ser tratado com normalidade? Bom, é uma questão séria na nossa realidade, porque o problema do tráfico de drogas e infelizmente do envolvimento de jovens por conta das precárias condições que a gente tem no nosso país com a droga, resulta, por exemplo, numa população carcerária elevadíssima, resulta, por exemplo, nos presídios como escolas, infelizmente, como escolas do crime no nosso país. E, portanto, como questão de segurança pública, tem que ser tratada com rigor da segurança pública. Na minha opinião, a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou, ela é uma decisão que não contempla toda a preocupação que o Congresso Nacional precisa ter em torno dessa pauta. Agora, um outro aspecto, que é o aspecto da saúde pública. Hoje, por exemplo, há muitos medicamentos à base do canabidiol que são utilizados, por exemplo, para tratamento de crises convulsivas graves, de epilepsias refratárias, de doenças de Parkinson, né? Então, esse uso medicinal, a partir do critério científico, clínico dos especialistas, ele deve ser impulsionado, porque os sistemas de saúde no mundo estão demonstrando essa possibilidade. Há outros temas que eles surgem no período de campanha, mas que nós temos que debatê-los a partir da ótica da eleição que nós estamos disputando. Por exemplo, para proteger as famílias do envolvimento dos seus filhos com droga. Uhum. O que o prefeito pode fazer? O prefeito não tem interferência sobre a legislação federal, que cabe aos parlamentares federais, mas é dever do prefeito organizar a educação infantil, da creche à pré-escola, é dever do prefeito cuidar do ensino fundamental, é dever do prefeito, por meio
das políticas públicas, oferecer oportunidade para as crianças e para os jovens de acesso ao esporte, a disciplina que o esporte traz, a saúde que o esporte traz, oferecer oportunidades da criança vislumbrar um horizonte para o seu futuro, de uma profissão saudável, de uma profissão que dê orgulho para os seus pais. É dever do prefeito criar condições para cuidar da estrutura das famílias, para proteger as famílias mais vulneráveis, articular a assistência social, o sistema de saúde, a educação, a política de qualificação para gerar emprego, para gerar renda, para gerar oportunidade para a juventude. É dever do prefeito dar a sua contribuição na segurança pública, mantendo a cidade bem iluminada, mantendo as áreas públicas limpas, iluminadas, mantendo os bairros como espaços de convivência saudável e segura das pessoas. Então essa é a contribuição que o prefeito e que a prefeitura podem dar para proteger as famílias e cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens e afastá-los do risco do envolvimento com a droga. Qual é a sua avaliação sobre essa discussão que nós temos agora em torno do PL do aborto? Esse projeto de lei ele é completamente distorcido, né? Porque ele penaliza a mulher e a menina vítima de um crime assim muito brutal, né? Então é um projeto completamente sem sentido. O Brasil já tem consagrado na sua legislação desde 1940. E a sociedade de 1940 era uma sociedade muito mais conservadora. E a sociedade de 1940, lá no Congresso, definiu a proibição do aborto e os limites legais, que é o caso do estupro, que é o caso da anencefalia, né, que é o caso do risco de vida para a mãe. Então, assim, além de ser um projeto completamente sem sentido, é irresponsável trazê-lo para a pauta próximo de um período eleitoral da forma como foi feita, infelizmente. Agora, voltando ao tema da cidade. De que forma essa pauta pode ser tratada no tema da cidade? É porque é saúde pública, né? É saúde pública. Então, o que nós precisamos fazer por meio de políticas públicas? Criar condições para que não haja a gravidez indesejada. Então, as crianças, as meninas adolescentes, têm que ter oportunidade de estudo e de lazer saudável. Tem um programa muito positivo, que começou no governo do Roberto França, que é o projeto Se Menina, que é uma forma de cuidar das meninas nessa faixa de idade, para evitar qualquer risco de coisas ruins e de coisas negativas. É organizar o sistema de saúde para assegurar atendimento digno às mulheres, do pré-natal, da concepção ao parto, passando as políticas de planejamento familiar, né? São várias medidas que podem ser oferecidas para assegurar saúde digna às crianças e as jovens e as mulheres. Isso é responsabilidade do prefeito. E esse tem que ser, para que a gente respeite a população, o foco do debate de pautas como essa numa eleição municipal. Para a gente concluir, Lúcio, você considera aí na sua autoavaliação que você está mais conservador, digamos assim, ao longo da sua carreira política? Eu estou observando suas falas, você está mais conservador, né? O Lúcio já está mais evangélico, já está mais preocupado com a questão das drogas, já está mais conservador? Não, mas esse sou eu desde sempre, Márcia. Como que você considera a minha trajetória? A minha identidade política, a minha formação como pessoa, como cidadão, foi essa. O que eu tenho muito claro dentro de mim é o meu compromisso com os direitos das pessoas. Eu, na minha profissão, eu escolhi me dedicar às pessoas mais humildes como médico. Esse compromisso eu trouxe para a minha militância política. E esse é o fio que orienta todo o caminho que eu percorro. E ao longo desse caminho, a gente vai construindo aprendizados. É que a gente tem a direita conservadora. Você está na esquerda conservadora? Não, eu não sei se existiria essa classificação, sabe? Mas hoje, assim, eu tenho 53 anos e
uma história de aprendizado ao longo do caminho que eu fiz para hoje me apresentar à população da minha cidade. Gostei dessa definição, conservador. Eu estou observando para ele estar na esquerda conservadora. Por isso falou, eu posso ter pessoas da direita trabalhando comigo, tal, falando. Então, não tem mais aquele radicalismo de esquerda que se tinha antes. Que era, mas eu nunca fui um radical, Márcia. É o que eu falei, aquela ideia do petista raiz, radical, né? Fechado ali, só que isso não existe mais, não faz sentido. Eu nunca fui um radical. Se você entender o radical como quem é briguento, como quem não conversa com as pessoas, quem não sabe ouvir o outro lado, outras opiniões. Eu tenho consciência de quem eu represento, de que interesse eu defendo na minha trajetória política, que é o interesse da população que mais precisa. E isso na prática, não só no discurso. Porque tem político que está na política para cuidar apenas dos seus negócios e fica fazendo discurso que tem compromisso com a população. O caminho que eu construí de vida é um caminho de compromisso público com a população mais humilde. E a minha profissão é um exemplo disso. Eu poderia escolher o caminho que eu quisesse na minha profissão e eu escolhi me dedicar integralmente à saúde pública há 27 anos. Faço isso com muito gosto, com a paixão, e foi esse o caminho que me trouxe para o exercício dos mandatos que eu exerço. Então, assim, eu tenho essa consciência e essa coerência. Agora, a minha convivência na política sempre foi de diálogo e de respeito. Sempre, sempre. Eu fui vereador 8 anos. 8 anos dialogando com colegas de vários partidos, de várias identidades ideológicas, sempre de forma respeitosa. Fiz oposição a 2 prefeitos, ao Wilson Santos, ao Francisco Galindo. Sempre tive convivência respeitosa com eles, continuo tendo. Hoje, no parlamento, eu também faço oposição ao governador, mas a minha relação com ele é uma relação de respeito absoluto, e é recíproco. De mim com ele e dele comigo. A relação com os colegas sempre foi e será uma relação de respeito. Mesmo quando algum colega perde a cabeça e se descontrola e se desequilibra. Porque eu sou firme nos meus posicionamentos, eu não abaixo a cabeça. Agora, eu sou sempre respeitoso. E esse episódio da semana passada é um exemplo claro disso. As pessoas me perguntam, Lúcio, como é que você consegue manter a serenidade em uma situação como aquela? Porque o natural seria você reagir. Não. Eu estou ali consciente do papel que eu exerço, da responsabilidade que eu tenho. E da mesma forma como eu tenho que cobrar com firmeza que o projeto deva ser pautado, eu tenho que, ao ser confrontado de forma violenta, de forma agressiva, de forma desrespeitosa, manter a mesma firmeza e a mesma serenidade, de cobrar e de exigir respeito e compostura. Então a minha relação é essa, consciente do que eu represento, dos interesses que eu defendo, com firmeza, com serenidade. É possível ser firme e sereno ao mesmo tempo, ser combativo, corajoso e respeitoso, e em diálogo com quem pensa diferente de mim. Então, é esse aprendizado que me traz até aqui. E a vida é aprendizado. A gente sempre segue aprendendo no caminho que a gente faz. Vai buscar também, então, nesse seu posicionamento, na sua conversa que a gente está tendo aqui, você vai buscar também convencer ali o voto do eleitorado que seria da direita. Sim, eu faço questão. Vai atravessar essa fronteira, buscar atravessar a fronteira? Márcia, assim, ó. E lá no quintal do Abílio? Assim, ó. Agora nós vamos caçar rolo com Abílio. Não, de forma alguma. Assim, Tô brincando. Em 2018, eu fui eleito o deputado estadual mais votado em Cuiabá. Eu não tive voto apenas de eleitores de esquerda. Eu tenho certeza que eu tive voto de eleitores de centro e de eleitores de direita. Em 2022, eu fui novamente o deputado estadual mais votado em Cuiabá, tive 22.356 votos, e eu tive votos votos de pessoas de esquerda, votos de pessoas de centro, votos de pessoas de direita. Eu tenho pessoas com quem eu convivo
é a quem eu defendi no exercício do meu mandato, por exemplo, muitos servidores públicos aposentados que eu defendi ao longo de todo o mandato como deputado estadual, que não têm uma identidade de esquerda. Muitos têm um perfil conservador, de direita, mas que reconheceram e reconhecem o meu trabalho e por isso votaram em mim. A minha votação no Estado todo mais do que dobrou de 2018 para 2022, de 22.701 votos para 47.533, em Cuiabá de 12 mil para 22 mil votos. Fui o mais votado em Cuiabá nas duas eleições. Para ter esse resultado, eu tive voto do eleitor de direita. E eu continuo em diálogo com o eleitor de direita. Como eu disse, eu pretendo liderar um projeto para superar os problemas de Cuiabá para todas as pessoas, de todas as áreas, de todas as identidades ideológicas. E então, eu quero... o voto dos que eram do Bolsonaro também te interessa? Sim. Até porque eu já tive voto de pessoas que votaram no Bolsonaro, né? E apesar, por exemplo, das diferenças que eu tenho com o posicionamento do Bolsonaro e daqueles que são do partido dele, é um ex-presidente da República e essa instituição presidência da República tem que ser respeitada. Então é isso. Eu quero ir ao encontro de toda a população de Cuiabá, independente de em quem ela tenha votado em 2022 para presidente da República e em quem ela pretenda votar em 2026. Eu vou apresentar propostas para resolver os problemas da cidade, propostas novas, que sejam realizáveis, sejam factíveis em respeito à população. Quero governar com pessoas de várias áreas, como eu já disse, de várias identidades, pelo bem da minha cidade, pelo bem da minha população. E é lógico, eu espero o voto de quem votou em Lula, de quem votou em Ciro, de quem votou em Tebet, de quem votou em Bolsonaro. Tá certo. Tá vendo? A minha esquerda conservadora. Lúdia, obrigada pela sua entrevista. É sempre um prazer te receber. Márcia, aqui. eu que agradeço, Karina. Uma honra para mim estar aqui com vocês, tá? Fica o presente da casa. Ai, que honra, Leva que no seu honra. Gabinete. Aqui, ó, que lindo. Maravilha. Muito bom, gente. Foi um prazer. Obrigada, Lúdia. Obrigada, Karine. Todo mundo que nos acompanhou até aqui.